Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui estamos para corrermos com propriedade a carreira que nos está proposta. Estamos diante da quarta reunião do 8º módulo do nosso curso e o assunto em apreço nesse mês é evangelismo e discipulado. Nas 3 reuniões que antecederam essa, nós tratamos sobre evangelismo e aprendemos que evangelismo é a ação que visa alcançar os perdidos para Cristo, através da presença, proclamação e persuasão. O que nós aprendemos é que o ganhador de alma tem que estar presente onde está o pecador. Uma vez que ele está presente, ele não poderá ficar calado, ele tem que abrir a boca e proclamar. Uma vez que ele proclamou, ele tem que persuadir. O que significa persuadir? Trazer o pecador para o nosso ponto de vista. Na aula de hoje e na seguinte, nós estudaremos sobre discipulado. Discipulado, ele difere de evangelismo. O discipulado, ele exige mais tempo. O discipulado, ele exige paciência. Discipular se refere a caminhar junto. Eu gosto muito da definição do pastor Antônio Gilberto, quando ele difere o evangelismo de discipulado. Ele diz que evangelizar, alcançar um perdido para Cristo, é uma ação que pode se traduzir em poucos minutos. O discipulado é algo que é um investimento de uma vida inteira. Por isso eu gostaria da sua atenção nessa aula. Acompanhe no seu livro, que nós estudaremos a partir da página 63. Eu gostaria que você me acompanhasse. Ele começa mostrando o significado etimológico de discipulado. Etimológico se refere à origem das palavras em uma determinada língua. Então, ele quer dizer, para que tenhamos uma compreensão mais exata do que significa discipular, ele nos convida a apreciar o texto a partir da sua originalidade. Ele não vai fazer isso agora, ele começa mostrando alguns exemplos de discipulado e o que não é discipulado. Em seguida, na 3ª página, ele vai mostrar o significado etimológico de discipulado. Ele diz: hoje vemos as igrejas locais procurando ansiosamente por meio de crescimento numérico e muito deles, sinceramente, buscando cumprir o mandado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que muitas pessoas bem intencionadas estão pensando que estão discipulando, mas mesmo apesar de serem bem intencionadas, estão equivocadamente, porque estão deixando princípios inegociáveis de fora, princípios que Deus não abre mão, resultando em uma situação de confusão espiritual para a comunidade, onde é frequentemente a diluição da fé e o enfraquecimento qualitativo e orgânico dos crentes através da falta do ensino da genuína palavra de Deus. Estão pensando que estão discipulando, mas estão fugindo dos padrões bíblicos. O ensino genuinamente da palavra de Deus tem sido deixado de lado e muitos estão pensando que reunir um grande número de massa estão discipulando, e ao ver do comentarista e ao ver deste professor, estão equivocados. Por isso é necessário investir no discipulado de Cristo. Mas então sugere a pergunta: o que é um verdadeiro discipulado? É isso que nós vamos tratar de responder no decorrer dessa aula. Para conhecer o sentido literal da palavra discipulado, primeiramente é conveniente entender a noção de como é andar em Cristo e como é ser discípulo de Cristo. Ele está dizendo que você não pode andar por um caminho que você não conhece. Antes da pessoa andar com Cristo, é necessário que ele conheça o caminho, saiba como andar com Cristo. E aí ele prossegue mostrando o desafio daquele que quer ser um autêntico discípulo. Eu colocaria isso aqui no plural, porque eu vejo que são muitos os desafios
para qualquer um que almeje ser um autêntico discípulo de Cristo. O desafio dos discípulos não é somente simples memorização de textos bíblicos. Isso aqui é demais o que ele fala, né? Ele diz que ser discípulo não basta apenas memorizar alguns textos bíblicos. Tem pessoas que estão equivocadas concernente a discipulado. Existe uma diferença entre ter versículos bíblicos na mente e ter Jesus no coração. Há possibilidade, sim, da pessoa conhecer muitos versículos bíblicos e mesmo assim não andar com Jesus. E ele faz essa distinção muito propícia, né? Os verdadeiros discípulos estão interessados no que foi originalmente pretendido pelo professor. Assim, os discípulos estudam as Escrituras por conteúdo e significado. Olha o que ele diz. O discípulo ele estuda a Escritura, o verdadeiro discípulo, por conteúdo e por significado. O que significa estudar conteúdo? Né? Estudar para adquirir conhecimento, né? Para somar, né? Conhecimento. Mas o verdadeiro discípulo ele não estuda só para isso. Ele estuda por significado, para saber o que o Senhor quer de mim. Né? O que o Senhor quer de mim. Vamos prosseguir aqui. A falta de percepção daquilo que Jesus pretendia quando ele ensinava é fracasso para quem quer ser um discípulo. Veja o que ele está dizendo aqui. Uma pessoa não pode fazer o que Jesus disse se não entender o que ele quis dizer. Irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é condição sine qua non para um discipulado autêntico. Entender a vontade do seu Senhor. Entender, conhecer o que ele quer dizer, pressupõe andar com ele. Né? Se a pessoa não conhece o que ele falou, não entende o que ele falou, é impossível que ele venha caminhar junto com o Senhor Jesus. Andando em Cristo. Andar em Cristo é muito mais do que apenas memorizar versículo. Olha, ele volta na mesma tecla. E aqui muitas pessoas dos anos 80 e 90, a gente que já tem uma estrada mais longa nesse caminhar com Cristo, a gente lembra de pessoas que valorizavam muito a pessoa que memorizava versículo. Eu conhecia obreiros que pareciam um papagaio. Citava o Salmo de cor, os 2.461 versos. Mas andava distanciado de Cristo Jesus. Para andar em Cristo, a primeira coisa que é preciso verdadeiramente é ser cristão. Isso o Senhor não abre mão. 1 João 2,6 diz que aquele que diz estar nele, ou seja, em Cristo, deve também andar como ele andou. Sabe-se que o termo cristão é usado na Bíblia para descrever aquele que anda com Cristo. Olha o que ele diz. O termo cristão é usado na Bíblia para descrever aquele que anda com Cristo. Não aquele que leu algo sobre Cristo. Não aquele que ouviu algo sobre Cristo. Não aquele que aprendeu alguma coisa sobre Cristo. Mas cristão se aplica àquele que verdadeiramente anda em Cristo e com Cristo. Andando como discípulos. A Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, mostra quando se inicia o andar como discípulo de Cristo. A Bíblia afirma que em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristão. É claro que esse relacionamento discípulo e discipulado transcende, remonta muito antes desse tempo. Mas em Antioquia, é a primeira vez que os discípulos, está lá em Atos 11, 26, que os discípulos são chamados de cristão. Discípulos são aprendizes ou alunos de um professor ou de um mestre. Né? E a gente olhando nos originais, no relacionamento discipulador e discipulando, praticamente não existe hierarquia. Um aprende com o outro, né? Um interage com o outro.
De acordo com o dicionário, um discípulo não era somente um aluno, mas um partidário. Por conseguinte, falava-se que eles eram imitadores dos mestres. E aqui ele faz referência ao dicionário Vine de 2002. E aqueles que me acompanham há muito tempo sabem que eu faço essa distinção. Eu sempre digo que a diferença entre discípulo e servo baseado nessa colocação do dicionário Vine. Eu não nasci aprendendo, né? Eu estudei em algum canto. Eu sempre falo que servo é alguém que está sujeito a alguém, sobre a autoridade de alguém, mas nem sempre por vontade própria. Já discípulo, como define aqui, é alguém que aprende do mestre, é imitador do mestre, caminha com o mestre, se espelha no mestre por vontade própria, né? Aqui é a definição do Vale. Portanto, somos cristãos, seguidores de Cristo, porque fazemos o que ele nos ensinou como seus discípulos a fazer. Nós somos seguidores porque fazemos o que ele nos ensinou, né? Não porque fazemos tudo o que ele fez. E aqui ele cita uma letra de uma música, que era a abertura do programa Show da Fé, do R.R. Soares, que ele disse que é o maior exemplo, o mais clássico exemplo de discipulado, né? Uma melodia cantada pelo o missionário R.R. Soares, expressa perfeitamente qual deve ser a atitude e o que deve fazer o pretenso discípulo de Jesus, para que seja realmente um discípulo verdadeiro e que possa dizer como diz a música. Essa música eu creio que vocês todos conhecem, foi a música de abertura do programa Show da Fé nos anos 80, 90. Eu acompanhei de perto de 2004, 2003 a 2012, colocava a vinheta depois que terminava o jornal da Band local, né, gravado numa fita Betacam, hoje eu nem sei como é que é, né, com a letra desse hino, e que o Brasil praticamente inteiro assistia. Eu falo com propriedade de conhecimento. O programa do missionário R.R. Soares era o programa evangélico de maior audiência na televisão brasileira. Entre 2004 e 2005, ele tinha um público de mais de 3,5 milhões de telespectadores. Eu falo com conhecimento de causa, né? Para os padrões da época, e com um programa evangélico, era de uma audiência enorme. E a abertura do programa sempre era com essa música: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás no mundo, o mundo, Jesus na frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto não. A letra é muito interessante. E mais edificante é a história da composição dessa letra. Eu sabia alguma coisa sobre essa composição, mas agora o comentarista nos trouxe esclarecimentos importantíssimos. A letra dessa música foi a frase de um converso a Cristo, né? No vilarejo de Assam, no nordeste da Índia, que ao aceitar a Cristo e um modo de vida diferente, o chefe daquele clã, daquela tribo, exigiu que ele renunciasse à fé em Cristo se quisesse viver. E aquele homem convertido a Cristo, disposto a ser um discípulo de Cristo, disse essas frases. Ele, a mulher e os filhos lá amarrados, pronto para ser executados se ele não voltasse atrás. E na primeira oportunidade que ele teve de negar, ele disse: eu estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo e atrás não volto não. A essas palavras, a sua família foi morta ali na frente dele. Depois o chefe do clã dá uma segunda oportunidade para ele negar e ele prossegue: o mundo fica para trás, Jesus na minha frente. Jesus é o meu guia onipotente. Atrás não volto não. Depois ele também foi executado.
A história diz que aquilo causou um impacto tão grande naquela tribo que assim que ele foi executado, o próprio chefe do clã que mandou executar ele aceitou a Cristo também. O comentarista vê isso como um grande exemplo de discipulado. Ele diz aqui o que se conclui ao referir sobre a letra dessa melodia é que o discípulo deve ser alguém definitivamente desejoso a seguir a Jesus Cristo e não desistir de segui-lo apesar das adversidades. Esse homem sofreu adversidade, pagou com a própria vida, mas não voltou atrás. E é exatamente isso que Jesus diz na sua palavra. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, ele diz: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não disse: se você conhecer algo da minha parte, será meu discípulo. Jesus não disse: se alguém ouviu algo da minha parte, será meu discípulo. Ele diz: se vós permanecer, se vós estiver dispostos a caminhar comigo. Agora, chegando à palavra, agora enfim, nós vamos para o significado etimológico da palavra discípulo, né? O que significa a palavra discípulo, discipulado a partir dos originais. E ele menciona 4 palavras nos originais, principalmente no original grego, que são traduzidas como discípulo. A primeira palavra é matetes. A palavra grega matetes significa aluno ou discípulo. A segunda palavra é didáscalos. Essa palavra eu conheço desde 1999. A palavra didáscalo quer dizer mentor, alguém que é mentoreado por outro. A terceira palavra é akoluteim, né? Que significa seguir. Akoluteim é alguém que segue a outro. A quarta palavra, bem sinceramente, eu estou vendo pela primeira vez nesse livro, mimeomai, que significa imitar. Então, de acordo com a etimologia dessas 4 palavras, um discípulo é alguém que é aprendiz, é alguém que é mentoreado, é alguém que é seguido, que é seguidor e que é imitador. Eu repito, é alguém que é aprendiz, ele não diz que matetel significa aluno, aprendiz. É alguém que é mentoreado, ele não diz que didásculo significa mentor. É alguém que é seguidor, ele não diz que akoloustein é seguir. E é alguém que é imitador. Memeomai significa imitador, né? A formação do discípulo. Agora nós vamos estudar sobre a formação do discípulo. Na antiguidade, o discipulado era um método comum de ensino. Isto pode ser verificado em vários exemplos. E aí ele cita uma gama de exemplos na Bíblia Sagrada de discípulos que vai muito antes dos dias de Jesus. No primeiro caso, havia discípulo dos profetas, ao que respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta e nem discípulo de profeta, mas sou boieiro e colhedor de sicômoros, ou seja, de figueira. A essas palavras de Amazias, nós vemos que ele era bem familiarizado com profetas e escola de profetas, que era muito comum naquele tempo. A história judaica diz que o profeta Elias era mentor de uma escola de profetas. Os seus discípulos lhe chamavam de pai, de senhor. Eliseu, sucessor de Elias, administra essa escola. Já em outro exemplo, vemos a partir do Evangelho de João o significado de ser discípulo de Moisés. Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Aqui nós temos os fariseus dizendo a um ex-cego que tinha sido curado, está lá no Evangelho de João, capítulo 9. Os fariseus questionando aquele discípulo como poderia Jesus ter curado no sábado,
E ele disse, eu não sei como ele fez isso. Vocês querem se tornar discípulo dele? Os fariseus disseram, não, discípulo dele, seja você. Nós somos discípulos de Moisés. Então nós vemos que a prática de discipular, ela transcende os dias de Jesus Cristo. Outro exemplo a ser estudado sobre a formação do discipulado seria o fato de ser discípulo de João Batista. No Evangelho segundo João, a Bíblia relata, a partir do versículo 19, que João Batista estava de pé e com 2 dos seus discípulos, André e outro, e olharam para Jesus que passava, e João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista também tinha discípulo. E 2 desses discípulos, um era André e o outro provavelmente era João. Quando João Batista apresenta Jesus, eles deixaram de seguir a João Batista e passaram a seguir a Jesus. Jesus, o relacionamento de Jesus com seus discípulos era aquele do mestre com o discipulador. Das cerca de 90 vezes que alguém se dirige a Jesus no Novo Testamento, mais de 60 ele chamando de mestre. Essa é uma palavra não hebraica, mas aramaica na sua etimologia, que significa rabi, ou rabino, rabone, que significa professor. Então nós estamos falando de algo que remonta a tempos muito distantes. A conclusão que nós chegamos é que a relação discípulo e mestre era comum em quase todas as culturas antigas. Essa relação discípulo e mestre está no paganismo egípcio, está na cultura greco-romana. Sabemos que Sócrates, o filósofo grego do 4º século a.C., ele tinha discípulos. Dentre eles, o historiador grego Xenofontes, Platão. Então, no judaísmo havia a cultura do discipulado, como nós já vimos. E principalmente foi instituído no cristianismo. Jesus referenda, dá seu veredito a algo que já existia. Vamos prosseguir aqui. Por outro lado, observa-se que o discipulado deve ser um relacionamento entre o mestre e o aprendiz. Ele não separa a instrução de o caminhar junto. Para os cristãos, baseado no modelo de Jesus e seus discípulos, que o aprendiz é capaz de treinar outros para ensinar aos outros. O verdadeiro discipulador, ele ensina o discípulo a caminhar junto com ele, para que no futuro ele caminhe com outros, para que esses outros discipulem outros também. Já de acordo com Phillips, o discipulado é o único método que produzirá cristãos maduros e capazes de reverter a deteriorização física e espiritual das pessoas. Está dizendo que a única condição de produzir cristão maduro é através do discipulado. As pessoas estão muito equivocadas hoje em dia. A pessoa que acha que expor o plano da salvação para alguém e dar uma Bíblia de presente resolve a ignorância espiritual daquela pessoa, está muito enganado. Eu volto ao que diz o saudoso pastor Antônio Gilberto. Ganhar uma alma para Cristo se traduz em poucos minutos. Discipular envolve uma vida inteira. Vê-se que esta definição encontra respaldo naquilo que escreveu Paulo a Timóteo. Ele está dizendo que a definição aqui do Dr. Phillips encontra respaldo no que Paulo diz a Timóteo. Tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus e que da minha parte ouviste, e através de muitas testemunhas, ismo mesmo transmitiste a homens fiéis e idôneos, para que possa instruir a outros. O que é que Paulo está dizendo? O que você ouviu de mim, o tempo que você caminhou comigo, você faça discípulo da mesma maneira, para que esses outros discípulos venham formar outros, e esses outros, e assim o mundo inteiro seja discipulado. A partir da análise desse conceito, observa-se as seguintes características
de um verdadeiro discipulado. O comentarista enumera aqui 4 características indispensáveis num verdadeiro discipulado. A primeira característica: o discipulado é um relacionamento entre mestre e aprendiz. O discipulado é um relacionamento entre mestre e aprendiz, que vai além de transmitir instruções. É preciso vivenciar. É preciso deixar algo naquele discípulo. A segunda característica do verdadeiro discipulado: o verdadeiro discipulado é baseado no modelo de Cristo Jesus. E qual foi o modelo de discipulado que Jesus deixou para os 12? Um relacionamento, Gustavo, à base da confiança. A base da confiança. É indispensável que haja um relacionamento de confiança entre o discipulador e o discipulado. Jesus disse em João 15,14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que mando. Não vos chamo de mestre, ou de servo, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor. Vos tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Não existe segredo entre discipulador e discipulando. É claro que o discipulador, que ele tem os pés no chão, ele é dosado, ele sabe a hora certa de falar para o discipulando. Aqui na nossa classe tem um aluno que foi aluno meu do discipulado em 2019. E quando ele estava fazendo o discipulado, eu não esclareci para ele que a Bíblia tem cortes de copista, erros de copista e acréscimos de copista. Se eu dissesse isso para ele naquela época, ele ia se escandalizar com a palavra de Deus. Eu não escondi, eu simplesmente posterguei a hora de dizer a verdade. Mas isso não quer dizer que o relacionamento tem que ser a base da verdade. A quarta característica de um verdadeiro discipulado, ela tem a função de levar o aluno a ser capaz de treinar outros a ensinar a outros. O verdadeiro discipulado, ele tem a função de levar o aluno a ser capaz de treinar outros, a ensinar os outros. Ele está dizendo que o meu discipulado, para ele ter alguma relevância, aquelas pessoas que são discipuladas por mim em algum tempo, elas têm que estar capazes de discipular outros, assim como elas foram discipuladas. Esse curso que nós estamos fazendo é um curso tripartite. A primeira parte dele, chamada de básico, é mais introdutória dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Essa segunda parte que nós estamos estudando aqui presencial é o que ele chama de pastorado. É a parte vocacional. E se eu terminar esse curso, um aluno que tem 90% de frequência, tirou nota acima de 9, se ele não for capaz de trazer um estudo bíblico, se ele não for capaz de lecionar uma aula na escola dominical, se ele não for capaz de trazer uma palavra no domingo à noite, se ele não for capaz de ministrar uma ceia, eu falhei como discipulador. Eu falhei como discipulador. Eu estou dizendo que eu não sou responsável por aquele que vem uma vez na aula, mas se ele participou de tudo ativamente e no final não alcançou o seu objetivo, o discipulador, ele falhou. Ao buscar conhecer o significado etimológico da palavra discipulado, o seguidor discipulado, segundo os dicionários, outra descoberta relevante é que tem a palavra em origem latina. A palavra discipulado, nós falamos no grego, em latim ela significa discipulatus, que tem uma gama de significado. Um deles, conjunto de um aluno de uma escola. Discipulatus significa conjunto de aluno de uma escola. Discipulatus também pode significar aprendizado. Discipulatus também pode significar condição ou estado daquele que é discípulo. E esta é a mais plausível. E aqui ele vai tratar de um assunto praticamente oposto do que nós estamos tratando. O que não é discipulado. O que não é discipulado. As pessoas estão equivocadas dizendo que estão
discipulando quando na verdade não estão. Procurar saber o que é discipulado leva o estudioso a se interessar também pelo contrário, isto é, o que não é discipulado, né? E ao estudar sobre o que não é discipulado, isto leva o estudante a questionamentos interessantes. E chegamos a algumas seguintes conclusões do que não é discipulado. Primeiro, metodologia de crescimento não é discipulado. Eu dar uma aula como crescer a igreja não é discipulado. Encher um aluno de informações também não é discipulado. Decorar texto bíblico também não é discipulado. Obediência cega, sem saber o porquê e para quê, também não é discipulado. Impor o medo, o terror, não faz ninguém de discípulo de Cristo. O maior exemplo de discipulado na Bíblia está no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 a 47. E o comentarista chama a nossa atenção somente para o versículo 42, onde ele vê 4 princípios essenciais de discipulado. O texto diz que eles perseveravam na doutrina. Olha o primeiro princípio de discipulado. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Discipulado exige viver em comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí é o maior exemplo de discipulado na Bíblia Sagrada. Discipulado é algo mais profundo do que uma prática visando aumentar o número de fiéis. Mais uma vez, ele desce a lenha em algo tão corriqueiro nos dias atuais. Às vezes, conscientemente ou não. Discipulado vai além do que aumentar o número de fiéis. Discipulado significa convivência. Andar junto, maturidade, transmitir não só conteúdo, mas vivência de vida. A natureza do discipulado. E agora é o último parágrafo que nós vamos estudar para concluir. Outro fator importante agora é descobrir a natureza do discipulado, as origens do discipulado. Desde sua origem, seus fundamentos, os motivos que o levam a existir e o propósito final do discipulado. Por natureza do discipulado, entendemos basicamente 3 coisas: a origem do discipulado, a razão de ser e a finalidade. Ok? Com a origem do discipulado, o porquê, o que é que justifica eu ser discípulo, é isso que ele está dizendo, e qual a finalidade de eu ser discípulo. Vamos ficar só com esse primeiro por questão do nosso tempo. A origem e os fundamentos do discipulado. Quanto à origem e os fundamentos, é uma ordem vinda do próprio Jesus. Ele está dizendo que o discipulado ele tem suas origens no próprio Cristo, que ao ressuscitar dos mortos disse: ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho vos dito, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não decide e transmite uma porção das Escrituras. Ele faça decorar alguns trechos bíblicos. Ele disse: alcance os perdidos, mas caminhe com eles. Essa é a natureza do discipulado. Esse é o objetivo do discipulado. Alcançar os perdidos, que não definem nada de evangelismo, mas depois caminhar com essas pessoas alcançadas, até que elas adquiram maturidade para alcançar outros, como eles também foram alcançados. E aí ele conclui desta maneira: quanto à sua natureza, o discipulado é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o item aqui está em sentido, gramaticalmente falando, imperativo, né? A irmã Arlivete vai me corrigir quando eu mandar esse vídeo para ela, se não for. Sendo um meio de transmissão e reprodução da vida. E tem uma finalidade última: edificar a igreja, expandir o reino de Deus, como foi dito anteriormente. Desta forma, discipular é aplicar a palavra de Deus, primeiro ponto,
Segundo, dar-lhe acompanhamento. Tá vendo? Evangelizar, alcançar o perdido, dar acompanhamento e concretizar a sua prática, para que ele possa vivenciar na vida e alcançar outras pessoas, assim como ele também foi alcançado. Nós paramos a nossa aula por aqui, tem aqui a verificação de aprendizagem, e segunda-feira estaremos estudando na igreja o que significa ser um discípulo. Né? O que significa ser um discípulo. Prosseguiremos estudando as características de um verdadeiro discípulo, o que não pode faltar em um verdadeiro discípulo. Desde já eu quero agradecer a você, ouça com atenção, acompanhe no livro e até segunda-feira, querendo Deus, que Deus abençoe.